concentrados nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos nesse ambiente espiritualizado, elevado, deixando aí os problemas do mundo lá fora. Diz o livro dos Espíritos que Jesus é um modelo e guia para a humanidade, um modelo e guia de perfeição para a humanidade. E cada vez mais nós estamos convencidos da importância de nós nos debruçarmos sobre o Evangelho de Jesus. E isso de forma diária, mas especialmente nos momentos em que nós somos testados ao limite de nossas forças, invariavelmente. Então, partindo disso, nós vamos novamente realizar um estudo de um capítulo desta obra de Emmanuel, Fonte Viva, que é o capítulo 49, que se intitula União Fraterna. E é baseado em uma frase que está em Paulo, tá? Em Efésios, capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E esse capítulo, ele se intitula União Fraterna. Então, como nós já falávamos na nossa outra oportunidade que tivemos, Emmanuel, ele tem uma característica dos seus escritos que no escrever, ele é extremamente cirúrgico. Ele usa apenas as palavras necessárias, mas cada palavra que ele usa tem um significado e um sentido próprio, de modo a ter um valor específico no texto que ele está escrevendo. Então, união fraternal. Então, vamos começar interpretando o título. O título não é somente união. Seria completamente diferente o texto se o título fosse união. Mas é união acrescida de algo mais. União fraternal. Muda completamente. Percebe? Porque união há em diversos lugares, em diversas situações. Família, a união de pessoas, espírito. O bairro, a comunidade, uma união de pessoas que estão situadas geograficamente no mesmo ponto da cidade. Nós somos associados a um determinado clube. Nós frequentamos uma determinada casa espírita, uma união de pessoas voltadas para o mesmo fim religioso. Agora, essa união, em todas essas situações que nós falamos, ela pode se dar de forma harmônica ou não, de forma amorosa ou não, de forma fraternal ou não. Então, a união de que Emmanuel nos fala e que é baseada em Cristo é a união fraternal. União fraternal. Esse é que é o tempero, o algo mais que o cristianismo nos dá quando nós falamos de união em qualquer dessas situações exemplificadas. E aí ele inicia o texto da seguinte maneira: à frente de teus olhos 1000 caminhos se descerram, e cada vez se lembra de fixar a vanguarda distante, nós temos condições de verificar esses infinitos caminhos. São milhões de sendas que marginam a tua, ou seja, além do nosso próprio caminhar, há diversos outros, infinitos. Em outras palavras,
nós não estamos sozinhos no mundo. Nós temos o nosso caminhar, mas cada um tem o seu, e isso ao infinito. Ocorre que às vezes nós queremos fazer com que o caminhar do outro seja igual ao nosso. Não é assim? Isso nós podemos fazer, pensar no caminhar do cônjuge, do familiar, companheiro de trabalho, do vizinho. E aí, nós invocamos, muitas vezes, para reforçar esse nosso desejo, esse nosso anseio de fazer com que o outro venha até nós, a união. Não é? Em nome da união, eu quero que o outro venha caminhar junto de mim e seguir o mesmo modelo que eu caminho. Aparentemente é um ideal nobre. Veja o que nos diz Emmanuel: não ouvides, não esqueças a estrada que te é própria. Em meio a essa infinidade de caminhos, não esqueça a estrada que te é própria. Ou seja, mantenha o foco no seu caminhar, na sua trilha, e segue destemeroso, sem medo. Muitas vezes nós perdemos a nossa direção porque nós estamos olhando demais para o caminhar alheio. E aí perdemos o nosso próprio foco. Estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua e reportas-te à união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Então é interessante, Emmanuel ele sempre nos dá essa figura de que a vida é uma viagem, de que a vida é um caminhar. E é isso mesmo. Ainda mais quando nós temos a perspectiva da imortalidade da alma humana, da reencarnação. Nós, de alguma maneira, que acreditamos nesta realidade espiritual, na continuidade da vida após a morte, nós temos que nos preparar para a vida além dessa vida. Qual que é, o que eu preciso, qual que é o mapa que eu preciso aprender para viver na outra vida? Qual que é o idioma que eu preciso aprender para me relacionar na outra vida? E aqui nós não estamos falando de um idioma enquanto uma língua própria, inglês, francês, japonês, mandarim, mas é de que maneira que nós vamos nos relacionar com o outro depois que nós perdemos a couraça terrena, o título de doutor, os infinitos cursos de especialização, pós-graduação, não é? A maneira como as pessoas nos veem, nós também nos enxergamos aqui. O Tiago, filho do fulano, da ciclana, esposo da Maria, pai do João Francisco. Quer dizer, isso é uma situação transitória, mas o que sobra é a essência nossa, nosso eu, que tem diversos nomes, já teve diversos nomes, passou por diversas situações. Essa é a grande beleza da doutrina espírita, né? Vivemos que a doutrina espírita proporciona a nós enxergarmos. Vivemos numa democracia divina. Em cada reencarnação nós temos uma determinada experiência. Essa que é a beleza que a doutrina espírita permite nós compreendermos com bases racionais. Então, às vezes, em nome da união, nós queremos que o outro venha para o nosso caminho. E Emmanuel fala, não é por aí. Não estamos totalmente corretos quando pensamos assim. E aí o que ele diz? Ele inverte. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti.
Percebem que mudou completamente a perspectiva? Antes era nós querendo fazer com que o outro chegasse até nós. E Emmanuel fala, é o contrário. É você que tem que se agregar, se reunir ao outro. Então, o movimento, ele não é de lá para cá, é daqui para lá. É do indivíduo para o coletivo, e não o contrário, do coletivo para o indivíduo. Então, se nós queremos participar de uma determinada associação, por exemplo, frequentar aqui a Associação de Estudos Espíritas de Emmanuel, nós temos que sair da nossa zona de conforto, do nosso individualismo e nos abrirmos para entrar aqui e nos estarmos juntos aqui. E não o contrário, fazer com que nós saímos daqui e vamos até a casa do Pedro e passar a frequentar lá. Ao contrário, isso é interessante, porque com isso, essa dinâmica da natureza, ela nos convida à iniciativa, ao esforço próprio, a uma independência, a uma autonomia. E a vida é assim, quando nós queremos atingir algo, quem tem que dar o primeiro passo somos nós. O Evangelho, quando nós estudamos o Evangelho, é muito interessante, porque às vezes nós temos a impressão de que a concepção religiosa da doutrina espírita é nós nos debruçarmos de joelho 24 horas por dia, ficarmos orando e achando que um dia de manhã vai estar tudo diferente. Não é assim. O Evangelho, compreender o Evangelho lá dentro religioso, da doutrina espírita, de qualquer religião, é nós reunirmos forças morais e espirituais para caminharmos, para colocarmos em prática, em cada específica situação que nós vivemos, os ensinamentos, os entendimentos de natureza moral. É isso que nos convida Cristo com todo o arcabouço de ensinamentos que nos deixou. Por isso é que é extremamente importante, especialmente em tempos de aflições, em momentos difíceis, nós nos agarrarmos ao Evangelho. Essa é a ideia. E Emmanuel dá um roteiro para nós. Procura, quer dizer, se nós é que temos que nos unir aos outros, né? Ele já deu essa dica. O movimento tem que ser do indivíduo para o coletivo. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. Quer dizer, identificou algo que é útil, ou seja, tem um resultado positivo, é belo, ou seja, está conforme as leis divinas, é santo, é sublime, segue adiante, firma o passo, é por aí. É isso que Emmanuel está nos dizendo. Agarra e vai. Percebam que nesse processo de interpretação da vida de Cristo, Emmanuel, ele, assim como Cristo, ele sempre usa um imperativo. Faça isso. Cristo foi assim. A mulher foi acusada de ser adúltera. E as pessoas queriam apedrejar. Ele falou, ó, quem não tiver pecado, que apedreje. Foi incisivo, enérgico. Depois disso, olha, vá e não peques mais. Usou o perdão, usou a amorosidade, mas a energia, a firmeza. E aí Emmanuel nos dá uma figura que é assim singular, que permite que nós realizemos diversas interpretações e nos auxilia em diversos momentos em que cada qual nos encontramos, conforme a nossa própria trilha, nosso próprio caminhar. Então a imagem que ele nos dá é a seguinte:
dentro do espírito daquela frase de Paulo que inicia o texto, procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Então ele fala em unidade do espírito e é em torno dessa expressão que ele trabalha o título, que é a união fraternal. Então ele nos dá a seguinte imagem: a nascente busca o regado procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Olha que bonito. A nascente, quer dizer, começa lá um raminho de água, une-se ao regato. O regato, que é algo mais estendido, procura o rio. E o rio liga-se ao mar. Então, com este exemplo, ele nos mostra a unidade que há na natureza, começando por nascente, desembocando no mar, mas tudo fazendo parte do mesmo processo. São partes distintas, etapas distintas, mas que fazem parte de um todo, de uma unidade. Então, nós podemos interpretar que a vida é assim. Nós aqui, por exemplo, cada qual tem uma unidade, uma individualidade. Cada qual tem uma individualidade. Se nós parássemos e fizéssemos aqui, olha, Rosângela, quem é a Rosângela? O que ela faz? E assim por diante. Nós vamos verificar que cada qual aqui, naquilo que está fazendo nesse exato momento, na atividade que ele exerce, na função que ele exerce, na família, no trabalho, na sociedade, aquela situação é a melhor para ele, enquanto espírito, naquele momento, e a melhor para o todo. E todos nós vamos verificar que a função de cada qual aqui, para essa unidade, ela é essencial. Ela tem a mesma importância aos olhos da divindade, aos olhos do Pai. Então não há distinção enquanto valor na perspectiva para Deus, cada criatura humana. Não há diferença. Aí é que há a absoluta igualdade. Absoluta igualdade. Somos diferentes, temos individualidades distintas. O Pai permite que cada qual sigamos um caminho diferente, mas há uma ordem harmônica e perfeita por trás disso, que compõe essa unidade. E aí ele vai adiante. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Para atingirmos a paz, nós precisamos ter uma unidade em espírito. Uma unidade em espírito. Focarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos na busca desse objetivo comum, que é a paz. E aí, Emmanuel nos traz uma série de indagações para levarmos à conclusão aí do seu raciocínio. Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar os doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Percebe que em todos esses exemplos o Emmanuel reforça aquele raciocínio de que é o indivíduo indo em direção ao coletivo. É aquele que se propôs a cuidar das crianças, é o outro que se propôs a trabalhar com os jovens, é o singular para o plural, está claro? Aquele que se propôs a cuidar da educação dos animais. Honra a cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore
união fraterna que todos ambicionamos robusta e farta. Quer dizer, cada um no seu canto, fazendo a sua atividade de modo distinto, mas em havendo entendimento entre todos, independentemente da atividade que cada qual exercemos, da função que cada qual exercemos, do modo que nós atuamos naquele desempenho da função, se houver um entendimento, nós iremos conseguir atingir a fraternidade, independentemente dessas diferenças, independentemente da diversidade. Em havendo um entendimento entre nós, ou seja, um respeito mútuo, nós construiremos a árvore robusta da fraternidade. Essa é a essência da mensagem do Cristo. E a vida do Cristo foi assim: era Ele indo ao encontro do outro. Era o Cristo indo ao encontro dos sofredores. Era Cristo indo ao encontro da prostituta. Era Cristo indo ao encontro dos escravos. Essa era a dinâmica utilizada por Cristo. E aí, Emmanuel nos dá uma lição que é, no primeiro momento e no segundo, é difícil de entender. Ele fala assim: não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. Olha que coisa interessante. Não admitas que os outros enxerguem a vida através dos teus olhos. Em outras palavras, nós não temos o direito de querer exigir que o outro tenha os mesmos posicionamentos nossos. Nós não temos o direito de exigir que o outro tenha o mesmo ponto de vista nosso, enxergando a vida pelos nossos olhos. Por quê? Ele tem que enxergar a vida pelos olhos dele, assim como nós temos o direito de enxergarmos a vida pelos nossos próprios olhos. E Emmanuel é incisivo aqui. Em outras palavras, ele fala: respeite o outro e permita que ele viva a vida dele do modo como ele entende correto naquele momento. Porque nós não somos donos da verdade. E cada qual ali no patamar evolutivo que se encontra tem o direito de tomar a decisão, de fazer as escolhas que ele entende justa, correta, adequada. E aí ele reforça isso. A evolução é escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Olha que posicionamento de absoluto respeito ao outro. Né? Isso é que é amor. Permitir que o outro seja ele próprio dentro do patamar evolutivo dele. Aproxima-se de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. Então, nesse processo de sair do indivíduo em direção ao outro, e não o contrário, Emmanuel nos dá a dica: chega até o próximo e ofereça a sua melhor parte, porque em assim fazendo, o outro vai dar melhor. Olha que interessante. Faça o seu melhor, que o outro vai dar o melhor dele, ainda que o melhor dele, para nós, seja algo estranho. Mas quando nós damos o nosso melhor, nós permitimos que essa lei da natureza entre em ação, fazendo com que o outro também dê o melhor. E o contrário também, com certeza, é verdadeiro. Não é? Se nós ofertamos o que há de pior em nós,
interessante porque nós percebemos que o Evangelho ele está aí há 2000 anos, mas sempre ele é muito atual. Sempre ele é muito atual. E essa ideia que eu falei, né, que inspira Emmanuel nesses trabalhos de interpretação, a ideia do colar de pérolas, quer dizer, ele destaca uma frase do Evangelho, ele descola ela no capítulo, analisa ela isoladamente, porque ela serve para cada um de nós no momento em que nós estamos vivendo. E aqui nós estamos vivendo momentos diferentes, singularmente falando. Cada qual tem um momento em que uma história passa por uma aflição, enfrenta um desafio, está num determinado percalço da vida. Mas o Evangelho ele entra em nós conforme aquilo que nós precisamos sintonizar para aquela determinada situação. O que não acontece com outras leituras, com outras. Você vai ler uma determinada, algum aspecto filosófico, ele tem um contexto próprio ali para aquela época, para aquela situação. O Evangelho é universal. Ele é universal. Ele nos atinge em qualquer situação e do modo como nós precisamos assimilar naquele determinado momento. E aí, nos adverte, a guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência, ou seja, se não há entendimento, se nós não damos o nosso melhor, a chance de ter conflito é grande. E o conflito é o oposto da harmonia, é o oposto da fraternidade. A contenda estéril é resultado da imposição, diz Emmanuel. Quer dizer, um conflitinho aqui, pequeno, ele resulta de um processo de imposição. Alguém quis gritar mais forte, vamos dizer assim. E toda imposição, ela traz consigo a ideia de força. Ela traz consigo a ideia de coerção, de arbítrio. E é o oposto do entendimento, da ideia de ter um entendimento. Porque o entendimento, nós não estamos abrindo mão da diversidade, que é intrínseca à natureza nossa. Nós somos diferentes, mas nós temos condições de, por meio do diálogo, da paciência, da tolerância, estabelecemos um entendimento comum e construímos a fraternidade. Já o oposto, quando há a imposição, você traz consigo ali algo que é contrário a essa perspectiva cristã. A união fraternal, e hoje nós vemos, né, só para ilustrar aqui rapidamente, né, nós estamos aí nessa era das redes sociais, especialmente nesse momento turbulento do nosso país, em que a depender do que você coloca ali, você consegue não só um, mas vários inimigos. E a depender do que você coloca, você não dorme direito. Porque os dardos deletérios são tão fortes, em termos de vibrações, que nos atingem fisicamente. Esses dias eu desci do elevador, tinha um senhor entrou, eu conheço ele de vista, o elevador do edifício onde eu moro, e ele entrou detonado fisicamente. E já foi entrando, eu estou mal, eu não dormi direito, uma senhora fala, está com dor na coluna, não, é essa convulsão social, eu fico ouvindo isso e lendo aquilo, quer dizer, assimilou todo este campo vibracional negativo. Então aqui, olha, a guerra é sempre o fruto venenoso da violência, a contenda estéril é resultado da imposição. O conselho que nós estamos dando, e porque estamos recebendo esse conselho, de Valdo, falando isso, eu li recentemente uma mensagem de Eurípides Barçanufo, Bezerra, é o silêncio, a prece, o pensamento positivo. Nós precisamos orar
pelo nosso país. A melhor parte que nós podemos dar para o nosso país nesse instante é nos recolhermos na nossa casa espiritual, em nós próprios, buscarmos o Evangelho e vibrarmos pelo nosso país. Para que aquele projeto da espiritualidade, de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, possa permanecer de pé. Porque é um projeto, não é um decreto. Se nós não fizermos a nossa parte, esse projeto sai do Brasil e vai para outro lugar. O universo é infinito, a Terra é grande, não é isso? Depende de nós. Então, nesse momento, o recolhimento espiritual e o silêncio são dois ingredientes, eu diria que vitais, do nosso bem-estar. E já estamos concluindo. E Emmanuel escreveu um texto assim: a união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, respeitando essa diversidade de caminhos, de diferenças evolutivas, diferenças espirituais, cultivando a harmonia na face do ambiente a que fomos chamados a servir. Isso é que é interessante. O nosso dever é sermos harmônicos, é praticarmos o entendimento naquele local onde nós fomos chamados a servir. Então, quando nós falamos, vibremos pelo nosso país, mas sejamos pacíficos no nosso lar, no nosso trabalho, na casa espírita, naquele pequeno espaço que nós tivemos a incumbência de ali estar naquele momento. Sejamos pacíficos ali, porque se cada qual fizer isso, a ideia da unidade do todo resplandecerá, não é? Procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Somente alcançaremos semelhante realização desse modo, procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Então, que possamos aí refletir sobre essas lições de Emmanuel, que são fruto da interpretação das lições de Cristo, e colaborarmos de alguma maneira para esse específico momento que nós estamos passando em terras brasileiras.